Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas queridas da Casa do Caminho. Estamos aqui nesse modo virtual, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos propriamente o estudo, nós temos alguns pedidos a fazer em relação à campanha, às nossas campanhas, a campanha do cobertor, que nós fazemos todo ano. Entregamos cobertores aos moradores de rua, às nossas assistidas, a campanha do leite para as nossas crianças, a campanha das cestas básicas. Aumentou muito o número de assistidas da nossa casa. Então, a gente pede doações, doação material ou doação financeira, que pode ser feita na conta da Casa do Caminho, que está no Facebook, que está no Instagram. Pode ser feito Pix, o Pix é o CNPJ da nossa casa. Então estamos aqui pedindo, sim, uma ajuda nesse sentido, tá? Bom, então vamos fazer a nossa prece, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, agradecendo essa oportunidade bendita de estudo e que possamos aproveitar esse momento, acalmando os nossos corações, nosso pensamento e pedir a intuição necessária para que esse estudo possa se realizar da maneira mais simples, mais honesta e mais favorável possível aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dr. Herman. Obrigado, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio, toda a espiritualidade tão amiga dos nossos corações. Graças a Deus. Estou um pouco rouca, essa coisa, né? Esse tempo, tudo, mas vamos lá. Então, o estudo de hoje é o capítulo 27, que vai dos itens 1 ao do item 1 ao item 15. Então, vai falar as qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece. Aí tem o subtítulo, transmissão do pensamento. Então, a gente vai ler inicialmente o item 1, que vem falar sobre as qualidades da prece. E quando orardes, é uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. Então, fala assim: e quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Então vamos analisar essa frase, né, esse texto que Mateus traz, né, como Kardec traz, que está no Evangelho, para elucidar, né, qual é a orientação que a gente recebe. Qual deve ser o nosso comportamento quando fazemos uma prece. A prece é uma ligação com Deus, com
com Jesus, com a espiritualidade, com bons espíritos. Não é? Então, primeiro, a gente deve se esforçar para que a prece ela seja um hábito nas nossas vidas. Primeira coisa. Por quê? Ela é recomendada por todos os espíritos. Não é? Por Jesus, nosso modelo e guia. Foi Ele que nos ensinou o Pai Nosso. Ele veio nos ensinar a orar. Então, é pela prece que nós atraímos os bons espíritos, como falamos anteriormente. São eles que vêm nos sustentar e inspirar, assim, bons pensamentos. Então, quando a gente fala renunciar, né? Quando a gente renuncia a essa prática de fazer a prece, é como se nós rejeitássemos, de certa forma, a assistência dos bons espíritos. É como se rejeitássemos o benefício que a prece proporciona. O Evangelho traz, né, que a oração... desculpa, gente, mas... que a oração feita com vontade, nascida do fundo do nosso coração, dos mais puros sentimentos, pode trazer benefícios que a gente não compreende, que estão tão distantes que a gente não consegue compreender. E esses benefícios, eles podem ser sentidos porque depois que fazemos uma prece verdadeira, sentida, a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente mais confiante, a gente se sente com mais coragem de enfrentar os momentos assim, mais difíceis. Não é? A prece, dita com o coração, com um sentimento verdadeiro, ela cria um campo de forças positivas ao redor de nós, nos ajudando a ter a força moral para seguir em frente. Não é? Como a gente falou anteriormente, para passar por esses momentos que a gente se desespera, com coragem, com paciência. Né? Então, quando o Evangelho traz orar em segredo, né? Sem exibicionismo, sem falar alto, sem decorar, falar com o coração, é conversar com Deus, é falar sobre os nossos sentimentos mais íntimos. Sabe aqueles sentimentos que a gente quer esconder, que a gente sabe que não são tão bons? Mas nesse momento da prece a gente se abre com Deus, a gente se abre com Jesus. Não é? A gente abre o nosso mundo interior. Então, orar é um gesto da nossa intimidade. E esse gesto ele deve ser cultivado para que o nosso coração seja um bom tesouro. Não é? A gente tem informações na literatura espírita que arar é orar. O que é arar? Arar é o símbolo do trabalho no campo. Então, trabalhar é orar. A gente tem vários exemplos nesse sentido. Vamos pensar num médico. Como um médico, ele ora, cuidando do seu paciente, tentando salvar sua vida, devolvendo-lhe a saúde. Ele está orando, ele está trabalhando. O trabalho é, como a gente falou, trabalhar é orar. É aquele homem que trabalha no campo, que vai ali e deposita ali o grãozinho, a semente, para que ela cresça. E essa semente então vai crescendo, vai evoluindo, depois dela já produtiva ali, ela é retirada. E como ela é utilizada para alimentar várias famílias. Com que unção
aquele homem coloca, né, esses grãos na terra. É uma oração, é a oração. Não podia deixar de falar da professora também como exemplo, né? Aquela professora que atende as crianças ali nas primeiras, no Fundamental 1 ali, quando ela vai alfabetizar, que ela vai ensinar as primeiras letras, apresentar a essa criança um mundo novo. Esse trabalho, o trabalho que ela faz é um ato de oração. Então, todos esses exemplos são gestos de oração. Todas as coisas, né? A gente citou várias. Todas essas coisas, esses exemplos maravilhosos, todos os trabalhos maravilhosos que a gente pode realizar em nome do bem, em benefício de alguém, né? Será um trabalho, como a gente falou, e se estamos trabalhando no bem, a gente está orando, né? Então vamos continuar. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não os perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Está no Evangelho de Marcos. Então, aí continuando. E disse também esta parábola: alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Então, vem mais uma orientação. Quando a gente orar, que a gente perdoe, né? Consiga perdoar. É difícil, né? A gente não tem essa conquista, mas que a gente não deseje o mal, que a gente livre o nosso coração de sentimentos ruins, de sentimentos nocivos, né? Para que a gente consiga orar com o coração puro. Então, a lição traz 2 exemplos de 2 pessoas. Um é o fariseu e o outro o publicano. Como é que eles oram? Então, o fariseu, ele se punha de pé. Então, fala assim, ele orava assim: meu Deus, graças vos rendo, por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possui. Esse é o fariseu. Aí o publicano faz justamente o contrário do fariseu. Conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Se a gente analisar, né, os 2, o fariseu e o publicano, qual foi a prece mais agradável a Deus diante desses 2? Qual foi? Né? A prece que mais agradou a Deus? A do fariseu ou a do publicano? A do publicano. Porque ele reconhecia que ele tinha defeitos, não é? Reconhecia que tinha defeitos, dificuldades, pedia a Deus para ser ajudado. Ele se colocava numa posição de humildade na sua prece. O fariseu não, ele fez o contrário. Ele mostrou quanto ele era orgulhoso, fazendo comparações com os ladrões, fazendo comparação com os injustos, mostrando o quanto ele ajudava. Ele dava o dízimo, não é? Era uma forma de exibicionismo. E essas atitudes, elas são contrárias ao que Deus, ao que Jesus espera, né, de nós. O que Jesus espera da gente? O que Deus espera da gente? Que sejamos humildes de coração, coração puro, que a gente tenha predisposição para perdoar. Quando a gente lê esses 2 exemplos, a gente lembra muito bem daquela frase, né, de Jesus que falava assim: aquele que se eleva
né, será rebaixado. E aquele que se humilha, ele será elevado. Então, concluindo essa parte, a gente pode resumir da seguinte forma: orar bem não é orar, né, o dia inteiro, o tempo todo, ficar ajoelhado ali, não. Não é orar o dia inteiro, é saber de que forma a minha prece, de que forma ela vai chegar a Deus, a Jesus. E fazer uma prece com o coração cheio de rancor, com raiva, com ódio, vai na contramão do que Deus espera de todos nós. O item 5 vem falar sobre a eficácia da prece. Então, essa citação está no Evangelho de Marcos. Então, fala assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Aí a gente pensa assim: será que tudo que eu pedi pela prece eu vou ser atendida? Tudo que eu pedi eu vou ser atendida? Vamos ver. Aí, né, tem pessoas que pensam assim: se Deus sabe de tudo, então tudo que eu penso, tudo que está no meu coração, eu não preciso ficar fazendo prece. Ele sabe o que eu preciso. Né? Tem outras que não, tem outras que falam assim: tudo que está acontecendo na minha vida é da vontade de Deus. Não adianta eu pedir, não adianta fazer prece. Está na lei, está na sua vontade, está na lei. Mas a gente sabe, a gente, né, procura estudar que a prece ela não nos isenta das provações. As leis de Deus elas são imutáveis, sim. Mas a gente acreditar, né, que tudo o que acontece na nossa vida, de problemas variados, não podem ser evitados, que a gente tem que aceitar e pronto, cruzar os braços e pronto, não é bem assim. Nem tudo na nossa vida está submetido à fatalidade. Se fosse assim, onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria a inteligência que Deus nos deu? Onde estaria a nossa razão, o nosso raciocínio? Não é? Mas aí vem o seguinte questionamento: mas se tudo no universo obedece às leis de Deus, como é que pode a minha prece alterar o que já está determinado? Quando a gente é atendido em pedidos que a gente faz, não significa que Deus alterou o curso das suas leis. Que já falamos, né, anteriormente que elas são imutáveis. Mas dentro dessas leis existe uma flexibilidade, né, que está subordinada à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então, quando falamos assim, não vale a pena orar, porque Deus ele não me atende. Mas o que realmente a gente está pedindo a Ele? A gente está pedindo riqueza, a gente está pedindo alegria, ou a gente está pedindo a nossa melhoria moral? A gente está pedindo que Ele nos conceda a termos a paciência, a termos resignação, a termos fé, a termos coragem de passar aquelas situações, né, difíceis. O que a gente está pedindo? Então, vamos ver o que Kardec fala. O que Deus lhe concederá, né, se a gente pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá
são os meios de sair das dificuldades. Com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. O mérito da ação está na gente. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer o uso de suas próprias faculdades. Não é? Da sua inteligência, do seu esforço, não é? Da sua coragem. Na maioria das vezes, porém, um homem prefere ser socorrido por um milagre, sem fazer o menor esforço. Então, a gente sabe que milagre não existe. Não é? Então, Deus vai atender às nossas necessidades através de quê? Dos bons espíritos, que vêm nos intuir com boas ideias, bons pensamentos, para que tenhamos coragem, como a gente já falou, né? Resignação, paciência, vontade de agir, e não ficarmos estagnados, parados e esperando as coisas caírem do céu. É a ação, né? Porque a intuição vem. Eu cito um exemplo bem pertinho de mim, quando um ente querido meu, ele teve um diagnóstico de uma doença muito grave, né, pelo urologista, e ali mesmo, né, foi acionado aqui na minha mente, eu tive a intuição de um médico que atendeu meu irmão, que também teve esse mesmo problema. Então, essa intuição era tão forte que latejava na minha cabeça o nome do médico, não é? E saindo dali eu liguei para esse médico, ele me atendeu, e ele é difícil de atender porque já era tarde. Ele me atendeu, no dia seguinte eu já fui lá com meu querido, e ele já orientou qual o tratamento que deveria ser seguido. Não é? Esse médico foi um anjo nas nossas vidas. Mas antes eu fiz uma prece também pedindo ajuda, né? Que me orientasse que caminho eu devia seguir. Aí veio essa intuição, não é? Desse médico maravilhoso. O que foi isso? Deus enviando seus trabalhadores, né? Para me intuir. Eu falo de mim, mas intuir a todos nós, né? A ajudarmos, a nos ajudar nos momentos difíceis, momentos de desespero, momentos de tristeza, que a gente passa, mas a gente consegue, porque nós temos muita ajuda, não é? Graças a Deus. E a gente vai, né, indo para o último item, que é a ação da prece, e vem falar da transmissão do pensamento. Então, nesse parágrafo, Kardec vem falar, né, sobre a forma, né, de que forma a prece atinge os seus objetivos, né? Como é que a gente deve fazer? De que forma? Que caminho ela toma para que chegue lá na espiritualidade? Então vamos lá. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos... Desculpa, gente, mas... em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Aos que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então,
Então a prece é uma invocação e ela tem por objeto um pedido de auxílio, um agradecimento, um louvor. Daí a necessidade da gente prestar atenção mais uma vez ao que a gente pede. Existe uma diferença, né, grande entre o querer, o que eu quero, o que eu mereço e o que eu preciso. Aí a gente volta a falar. Não é? A oração, ela não modifica as leis de Deus, né? As leis que são imutáveis. Mas cabe a nós, né, sermos honestos, coerentes, quando a gente se dirige a Deus nas nossas preces. É aquele movimento do mundo íntimo, né, dos nossos sentimentos escondidos. À medida que o espírito evolui, à medida que a gente vai evoluindo, né, que a gente vai chegar à perfeição relativa, a gente vai se contentar mais. Eu já estou falando em nós, tá? A gente vai se contentar mais em louvar e em agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, né, do que fazer pedidos. Porque aí a gente já vai conseguir identificar as inúmeras bênçãos que a gente recebe. Né? Aí a gente vai lá para o item 15. O poder da prece está no pensamento. Não provém das palavras, nem do lugar, nem no momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Então, a prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que orem se unem de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos ao mesmo tempo. Porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente por sua própria conta? Então, se a gente está juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, a nossa oração chega igual um raio, não é? A oração, ela é, como o Evangelho traz, né? Como o Evangelho traz, né? É pelo pensamento que com o ser a que nos dirigimos, né? Pelo pensamento que a nossa prece, com a nossa vontade, ela chega até a espiritualidade. Então imagina todos nós juntos, né, com uma vontade de fazer o bem, né, com vontade de ajudar o próximo. Né? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou outras reunidas por um ideal comum estarão orando como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Então, pensando, não é, dessa forma, olhar nossa responsabilidade diante, não é, das lições que a gente vem estudando, diante das leis. Então, por isso que Jesus, ele pede para que a gente vigie e para que a gente ore na nossa vida diária. Vigilância nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, palavras, nossas ações. E oração. Nós fazendo as orações, buscando sempre o amparo, buscando a força, o discernimento para a gente seguir nessa caminhada. Tanto a vigilância como a oração, elas são escudos, né? São escudos protetores dessa nossa caminhada, nosso caminhar seguro rumo a Deus, rumo a Jesus, rumo à espiritualidade.
Que tenhamos isso bem forte dos nossos corações, né? E façamos as nossas preces, se possível, não é, diariamente, com o coração, com sentimentos bons. Obrigado pela atenção, um beijo no coração de cada um.